gente, o caso do Jeffrey Epstein não devia ser algo tão chocante no momento. Gente, o caso é extremamente antigo, mais ou menos ali nos anos 2000, né? E claro, agora tá repercutindo, né? Muita gente tá sabendo do caso agora porque houve a liberação de arquivos do caso pelo governo americano. O governo americano liberou. E nesses arquivos inclui fotos, mensagens, enfim, tudo relacionado à ilha do Epstein e os crimes que aconteciam lá. Gente, só que eu não entendo. Tem muita gente que ficou sabendo do caso recentemente. E isso é uma coisa muito preocupante. E eu tô inclusa, tá? Fiquei sabendo do caso em 2024. Só que é preocupante, gente, porque o caso é muito antigo. Mas é um caso que envolve uma elite podre, né? E quando eu digo elite, eu não tô dizendo gente rica, gente com sobrenome de money. Eu tô falando de pessoas que têm um nível de influência, um nível de poder tão grande que influenciam nas decisões mundiais, influenciam em coisas enormes, né? Mas quem falava do caso, quem teorizava o caso na época lá, né, que realmente estava acontecendo o caso, era taxado de louco, era taxado de uma pessoa conspiracionista, porque tinha gente grande envolvida. Então é uma coisa muito complicada. E, gente, o caso do Epstein, ele é a ponta do iceberg. Vocês podem ter certeza. Vocês podem ter certeza. A elite, gente, ela comete uns absurdos e tem comportamentos muito estranhos. Cara, a elite tem uns comportamentos muito bizarros. Vamos falar do Bohemian Grove. Antes de tudo, o Bohemian Grove é um grupo, né, que é confirmado que existe, tá? Antes que fale. Mas tem muitas teorias da conspiração envolvendo o que eles fazem. Aí já é outra história, mas eles existem, tá? Gente, o Bohemian Grove é um acampamento, uma espécie de retiro de 2 semanas, em que se reúnem os homens, apenas homens, mais influentes do mundo, de tudo que é lugar. E aí eles ficam nesse retiro assim por 2 semanas. Aí você deve estar pensando o que eles devem estar fazendo lá. Tomando uma cerveja, fazendo networking, falando de negócios. Sim, numa floresta isolada, uma propriedade privada e com uma segurança enorme. Com certeza estão fazendo networking assim normal. Com certeza. Gente, eu sei que existem muitas teorias da conspiração envolvendo o que eles fazem. Tem umas que são até loucas assim. Mas sinceramente, ao mesmo tempo que são loucas, não dá pra duvidar, cara. Porque essa elite, ela é surpreendentemente cruel. No nível que vocês não estão entendendo. Então, tipo assim, o que eles fazem lá? Entende? É o segredo que eles fazem lá. A elite tem um comportamento muito estranho, sabe? Essa coisa secreta e tudo mais. Se fosse algo normal, por que tem tanto sigilo? Tu entende? Então tem toda essa questão. Bom, gente, também tem o caso das crianças desaparecidas de Virgínia, que é um caso estranho. Lá nos Estados Unidos, em 2025, né, houve um desaparecimento em massas de crianças da Virgínia, de 6 a 18 anos, mais ou menos, no mesmo período. Não foram uma ou duas crianças, não, gente. Foram mais ou menos umas 200, num período muito parecido. Teve gente que estava teorizando, né, os moradores de lá, que eram os caminhões de sorvete, que é uma prática comum nos Estados Unidos, que as crianças compram sorvete desses caminhões aí. Pode ser que seja, pode ser que não, mas enfim, não é o ponto da conversa, não é o foco. O foco é por que tanta criança sendo sequestrada em massa. Não é algo tipo normal. Sequestro já não é normal, mas sequestro de criança, gente, tem coisa grande envolvida, e gente grande também. O caso do Epstein, gente, é só uma provinha, digamos assim, né? Tem tanta coisa que a gente provavelmente não sabe que pode estar acontecendo agora. Assim como ali nos anos 2000 acontecia o caso do Epstein, tinha muita gente que não fazia ideia.
Então imagina hoje o que a gente não sabe que pode estar acontecendo. Mas enfim, gente, esse caso do desaparecimento das crianças na Virgínia é algo muito bizarro, tá? E o caso do Epstein, gente, é que assim, ó, é literalmente uma rede de exploração sexual de menores. E a forma como Epstein atraía essas crianças era de diferentes formas. Modelos, com certeza deve ter tido algum tipo de sequestro, forçamento envolvido, pode ter certeza. Diferentes abordagens, pode ter certeza. Mas uma coisa que o Epstein queria, ele queria comprar uma agência de modelo. Se não me engano, era do Brasil até. Aí você se pergunta, o que será que ele queria com isso? Negócios? Depois de todas as provas que ele abusava de menores? Porque não tem só gente adulta nessas agências de modelo, tem menores. E tem provas que o Jeffrey Epstein realmente fazia coisas horríveis com aquelas crianças, com aquelas mulheres de lá. E até alguns meninos também. Meninos, assim. Então, cara, não dá pra ignorar. E outra coisa estranha, gente, é em relação a essa liberação do governo americano em relação aos ativos do Epstein. Vocês acham que foi um evento aleatório eles simplesmente liberarem assim, sendo que tem muita gente do governo americano que tá envolvida com o caso? Claro que não, gente. E outra coisa, tem muita coisa censurada, tá? Eles não liberaram nem metade dos arquivos, cara. Não liberaram nem metade, são uns cara de pau. E os que liberaram tem um monte de coisa censurada. Pelo amor de Deus. Então assim, gente, essa elite, tá? Ela é podre. E quanto mais poderosa a pessoa, mais poder ela tem de fazer o mal. E isso é o que a gente tá vendo hoje. Entende? E enfim, né? A elite. E lembrando novamente, a elite não são pessoas necessariamente ricas, são pessoas que têm um poder de influência a nível mundial. É um grupo restrito. Político, empresários lá no. Enfim, são pessoas que têm poder internacional, resumindo. O que tá acontecendo com o mundo, né? Enfim, beijo, gente.